Olá, paz do Senhor. Estamos aqui lendo o 27º dia. Estamos lendo Uma Vida com Propósito de Rick Warren. E como eu disse, todas as vezes eu vou dizer, eu testemunhar isso, que a primeira vez que eu li esse livro, Deus transformou minha vida, foi a razão do meu chamado missionário. E Deus tem aumentado minha comunhão, tem ensinado a recordar muitas coisas, aprendido muito sobre a comunhão com Deus, tem edificado minha vida, tem amadurecido minha fé. Eu espero que você possa estar amadurecendo. Agora nessa oportunidade estou gravando cada dia e cada dia está saindo um vídeo, uma gravação, para que você possa ser abençoado, porque eu estou sendo abençoado. Você pode escrever aí embaixo o seu testemunho, gravar o vídeo, nós iremos acrescentar em cada dia o vídeo, tá ok? 27º dia, derrotando a tentação. Fuja de qualquer coisa que lhe provoque os pensamentos malignos, mas aproxime-se de qualquer coisa que leve a querer fazer o bem. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 22. Sempre há uma saída. A tentação às vezes pode parecer irresistível, impossível de reprimir, mas isso é uma mentira de Satanás. Deus prometeu jamais permitir que algo que venha de fora prevaleça sobre o que Ele colocou dentro de você. Ele não deixará que você seja tentado além das suas forças. Entretanto, você também deve fazer sua parte, praticando 4 fundamentos bíblicos para derrotar a tentação. Redirecione sua atenção para outra coisa. Pode parecer estranho, mas em parte alguma da Bíblia você encontra instruções sobre como resistir à tentação. Somos orientados a resistir o diabo, 1 Tiago, capítulo 4, verso 7. Mas isso é muito diferente, como explicarei mais adiante. Em vez disso, somos aconselhados a redirecionar nossa atenção, pois resistir a um pensamento não produz o resultado pretendido. E isso só aumenta a nossa concentração na coisa errada e fortalece a sedução. Deixe-me explicar. Toda vez que você tenta bloquear um pensamento, você o implanta ainda mais fundo em sua memória. Resistindo, você, na verdade, o fortalece. Isso realmente ocorre com a tentação. Você não consegue derrotá-lo combatendo a sensação que ela traz, mas quanto mais você combate o sentimento, mais ele consome e controla. Você o fortalece cada vez que pensa nele. Como a tentação sempre começa com um pensamento, a maneira mais rápida de neutralizar seu fascínio é desviar a atenção para outra coisa. Não combata o pensamento, apenas mude o canal de sua mente e concentre seu interesse em outra ideia. Esse é o primeiro passo para derrotar a tentação. A batalha contra o pecado é ganha ou perdida na mente. O que prende sua atenção também aprisiona você. Por isso Jó declara: fiz um pacto com meus olhos, jamais olhar com cobiça para uma jovem. Jó capítulo 31, verso 1. Davi orou: não me deixes ficar pensando em coisas sem valor. Salmo 119, verso 37, parte A. Já se sentiu subitamente faminto depois de assistir a um anúncio de comida na televisão? Já ouviu alguém tossir e imediatamente sentiu vontade de limpar a garganta? Já presenciou alguém dando um grande bocejo e sentiu impulso de bocejar? Você talvez esteja bocejando enquanto lê isto. É um poder da sugestão. Move-nos naturalmente para onde dirigimos a nossa atenção. Quando você pensa a respeito de alguma coisa, com mais força ela se apodera de você. É por isso que ficar repetindo: preciso parar de comer tanto, de fumar, de me entregar ao desejo de sexo ilícito, é uma estratégia contraproducente. Ela o mantém concentrado naquilo que você não quer. E como anunciar: não vou fazer o que minha mãe fez? Dizendo isso, você está apenas se programando para repetir o que foi feito. As dietas em geral não são eficazes porque a mantém pensando em comida o tempo todo. É a garantia de que você estará sempre faminto. De igual modo, o orador que fica repetindo para si mesmo: não fique nervoso, está contribuindo para manter o nervosismo. Ele deveria concentrar os pensamentos em qualquer outra coisa, exceto nas sensações. Podemos concentrar-se em Deus, na importância do discurso ou na necessidade que irão ouvi-los. A tentação começa capturando sua atenção, e o que prende a atenção desperta emoções. Estas
Por sua vez, estimula o seu comportamento e você age de acordo com o que sente. Quando você se encontra em não querer algo, com mais força isso se envolverá em sua teia. Ignorar a tentação é muito mais eficaz que combatê-la. Da perspectiva espiritual, a mente é o órgão mais vulnerável para reduzir a tentação. Mantenha-se ocupado com a palavra de Deus e com os pensamentos bons. Você derrota os maus pensamentos pensando em algo melhor. É o princípio da substituição. É por isso que a Bíblia insiste em mantermos a mente direcionada, fixos os seus pensamentos em Jesus, Hebreus capítulo 3, verso 1. Lembre-se de Jesus Cristo, segundo Timóteo capítulo 2 e 8. E enche a mente de vocês com tudo que é bom e merece elogios, isto é, tudo que é verdadeiro, digno, correto, puro, agradável e decente. Filipenses capítulo 4, verso 8. Se você realmente pretende derrotar a tentação, então deve controlar a mente e avaliar o que absorve da mídia. O homem mais sábio que já viveu advertia: tenha cuidado com o que você pensa, pois a vida é dirigida pelos pensamentos. Provérbios capítulo 4, verso 23. Não permita que indignidades penetrem-lhe a mente por falta de critério. Seja seletivo, escolha cuidadosamente em que pensar. Siga o exemplo de Paulo. Mantemos cativo todo pensamento e dominando, fazendo com que ele obedeça a Cristo. 2 Coríntios, capítulo 10, verso 5. Isso exige uma vida inteira de prática, mas com a ajuda do Espírito Santo você pode estabelecer sua forma de pensar. Revele sua luta a um amigo espiritual ou a um grupo de apoio. Não será necessário contar para todo mundo, mas você precisa de pelo menos uma pessoa com quem possa abertamente compartilhar sua luta. A Bíblia diz: é melhor ter um amigo que ficar sozinho. Se você cai, seu amigo pode ajudá-lo a levantar-se. Mas se você cai sem ter um amigo por perto, está realmente em dificuldades. Eclesiastes capítulo 4, verso 9 e 10. Deixe-me ser claro. Se você está perdendo a batalha contra um mau hábito, um vício, uma tentação constante, está tolhido num ciclo repetitivo de intenção, fracasso e culpa, entenda que não irá se recuperar por conta própria. Você precisa de ajuda de outras pessoas. Algumas tentações são vencidas somente com o auxílio de alguém que ore por você, que o incentive e que o responsabilize pelos seus atos. O plano de Deus para seu crescimento libertação inclui outros cristãos. A comunhão honesta e verdadeira é o antídoto para a luta solitária contra os pecados que não dão trégua. Deus diz que é a única maneira de escapar. Confesse seus pecados uns aos outros e faça oração uns aos outros para que sejam curados. Tiago capítulo 5, verso 16. Você realmente quer ser curado daquela tentação recorrente que derrota continuamente? A solução de Deus é simples: não o reprima, confesse, não a oculte, revele. Expor os sentimentos é o início da cura. Escolher a dor só o intensifica. Os problemas crescem na escuridão, tornando-se cada vez maiores, mas retrocedem quando expostos à luz da verdade. As enfermidades têm a medida dos segredos, então tire a máscara, pare de fingir ser perfeito e venha para a liberdade. Na igreja de Saddleback, temos visto o impressionante poder desse princípio para destruir o domínio das tentações constantes e de vícios aparentemente incorrigíveis por meio de programa de desenvolvimento chamado Celebrando a Recuperação.
É um processo bíblico de recuperação em 8 etapas, baseado na bem-aventuranças de Jesus e construído em torno de pequenos grupos de apoio. Nos últimos 10 anos, mais de 5.000 pessoas foram libertas de todo tipo de hábitos obsessivos, danos emocionais e vícios. Hoje, o programa é utilizado em milhares de igrejas. Recomendo fervorosamente a sua igreja. Satanás quer que você pense que seu pecado e sua tentação são exclusivos e que por isso deve mantê-los em segredo. A verdade é que estamos todos no mesmo barco. Todos combatemos as mesmas tentações. 1 Coríntios capítulo 10, verso 13. Todos pecaram. Romanos 3, 23. Milhões de pessoas sentem o que está sentindo e enfrentam as mesmas lutas que você está enfrentando. O motivo pelo qual escondemos nossos pecados é o orgulho. Queremos que os outros pensem que temos tudo sob controle. A verdade é que qualquer assunto sobre o qual você não possa falar já está fora do controle. Problemas financeiros, casamentos, crianças, pensamentos, sexualidade, hábitos secretos ou qualquer outra coisa. Se você pudesse resolvê-lo sozinho, já o teria feito, mas não pode. Nessa situação, decisões pessoais e força de vontade não são o suficiente. Alguns problemas estão profundamente arraigados, tornam-se rotineiros e cresceram demais. Não há como solucioná-los por conta própria. Você precisa de um grupo de apoio ou de um parceiro que se sinta responsável por você, que o incentive e apoie, que ore por você, que o ame incondicionalmente e que se mantenha na linha. Depois, você pode fazer o mesmo por ele ou por eles. Sempre que alguém confia em mim dizendo "eu nunca contei isso a ninguém", fico entusiasmado com aquela pessoa, porque sei que ela está para experimentar o grande alívio e libertação. A válvula de pressão está para ser aberta e pela primeira vez se deslumbra uma esperança. Isso sempre acontece quando fazemos o que Deus nos manda fazer, quando admitimos a um amigo cristão e temente a Deus que temos um problema. Deixe-me fazer uma pergunta difícil. O que você finge não ser um problema em sua vida? De que assunto você tem medo de falar? Você não irá resolver esse problema sozinho. Sim, é humilhante admitir fraquezas perante outras pessoas, mas é exatamente a falta de humildade que impede de melhorar. A Bíblia diz: Deus se opõe aos orgulhosos, mas favorece os humildes. Portanto, humilhai-vos diante de Deus. Tiago, capítulo 4, versos 6 e 7. Resista ao diabo. Após termos nos humilhado e nos submetido a Deus, somos orientados a desafiar o diabo. A parte final de Tiago, capítulo 4, verso 7 diz: resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Não nos resignamos passivamente diante de seus ataques, devemos contra-atacar. No Novo Testamento, descreve muitas vezes a vida cristã como uma batalha espiritual contra as forças do mal, utilizando termos que aludem à guerra como batalha, conquistar, luta e superar. Os cristãos são muitas vezes comparados a soldados que atuam em território inimigo. Como podemos resistir ao diabo? Paulo explica: revista-se da salvação com o seu capacete e torne a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Efésios, capítulo 6, verso 17. O primeiro passo é aceitar a salvação de Deus. Você não é capaz de dizer não ao diabo, a menos que tenha dito sim a Cristo. Sem Cristo não temos defesa contra o diabo, mas com o capacete da salvação nossa mente é protegida por Deus. Lembre-se disto. Você é cristão, Satanás não pode obrigá-lo a fazer alguma coisa, pode apenas sugerir. O segundo passo é usar a palavra de Deus como arma contra Satanás. Jesus deu o exemplo quando foi tentado no deserto. Sempre que Satanás apresentava uma tentação, Jesus reagia citando as Escrituras. Ele não discutiu com Satanás. Ele não disse "estou com fome", quando foi tentado a usar seu poder para suprir uma necessidade pessoal. Ele simplesmente citou as Escrituras que havia memorizado. Devemos fazer o mesmo. Há poder na palavra de Deus e Satanás a teme. Jamais tente argumentar com o diabo. Ele argumenta melhor que com você, pois teve milhares de anos para praticar. Você não pode blefar
contra Satanás, nem convencê-lo com a sua lógica, nem lhe impor uma opinião. Mas pode usar a arma que o faz tremer, a verdade de Deus. É por isso que memorizar as Escrituras é absolutamente essencial para derrotar as tentações. Você poderá acessá-la rapidamente quando for tentado. Assim como Jesus, você terá a verdade guardada no coração, pronto para ser usada. Se você não sabe nenhum versículo bíblico de cor, sua arma está sem munição. Convido a memorizar um versículo por semana, pelo resto da sua vida. Imagine-se que você ficará sempre forte. Imagine que você ficará sempre forte. Esteja ciente de sua vulnerabilidade. Somos advertidos em nunca ficarmos arrogantes e confiantes demais. Essa é a receita para o desastre. Jeremias declara: o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa e sua doença é incurável. Jeremias capítulo 17, verso 9. Isso significa que somos bons em enganar a nós mesmos. Nas circunstâncias adequadas, qualquer um de nós é capaz de qualquer pecado. Não devemos jamais baixar a guarda e imaginar que somos imunes à tentação. Não se ponha por descuido em situações que atraem tentações. Evite-as. Provérbios capítulo 14, verso 11. Lembre-se que é mais fácil manter-se fora das tentações que sair dela. A Bíblia diz: não seja ingênuo nem autoconfiante. Você não é exceção. Você pode enganar vergonhosamente, como qualquer um. Esqueça a autoconfiança, ela é inútil. Cultive a confiança em Deus. 1 Coríntios capítulo 10, verso 12. 27º dia, pensando sobre o meu propósito de vida. Um tema para reflexão, sempre é uma saída. Um versículo para memorizar: Deus é fiel, Ele impedirá que a tentação se torne tão forte que vocês não possam suportá-la. Quando forem tentados, Ele lhes mostrará uma saída, de modo que vocês não venham a ser vencidos por ela. 1 Coríntios capítulo 10, verso 13. Uma pergunta para meditar: o que posso pedir que seja meu parceiro espiritual para me ajudar em oração a derrotar a tentação constante? Bom, essa é um dos segredos da palavra de Deus. Isso eu praticamente também vivo essa situação, porque a gente viver contra o desejo que a gente tem, isso sempre eu passei por isso e nunca ninguém explicou isso dessa forma tão clara. A gente acha que não, vou esquecer e aquilo vai acontecer. Não, quando eu ver aquilo ali eu vou desviar. Não, você tem que sobrepor aquilo com outras coisas. Quando eu vir no pensamento, pense nas coisas de Deus, pega a palavra de Deus, medite num versículo, cante um hino, porque o louvor afugenta as coisas do mal. E isso faz com que nós mudamos e colocamos o foco na nossa mente, nossa situação, em coisas que é boa. Paulo fala que aquilo que é bom deve ser pensado e aquilo que é mal deve ser deixado, resumidamente. Então, você deve ter claro isso, que a mente não é que você ser tentado, não é que você já pecou, você atuar, você desejando, você atuando naquilo. Quando você pensa na situação e você sente a situação, imagina-se a situação, aí sim você pecou. Isso nós devemos tomar cuidado, não deixar esse pensamento criar frutos, ou seja, não deixa pôr o sol sobre a tua cabeça, ou seja, não deixa passar muito tempo aquilo. Evite ao mesmo tempo, no momento, essas situações, porque Deus deu a promessa que nenhuma tentação seria maior do qual possamos suportar. Se for possível alguma coisa vir, Ele vem e dá um escape, e Ele sempre dá um escape a gente quando recorre a Jesus. E vou deixar essa pergunta para você aqui: a quem posso pedir que seja meu parceiro espiritual para que possa ajudar em oração a derrotar uma tentação constante? Pense nisso, a quem você pode ser seu amigo, seu parceiro na igreja, ou seu companheiro. Se você é casado, claro, sua esposa. Faça consciente nela, seu esposo, para que ele possa ser o seu companheiro para evitar as lutas e assim crescerem espiritualmente juntos. Que Deus te abençoe. Até o dia de amanhã, dia 28. Isso leva tempo, esse é o tema do dia de amanhã. Então, amanhã nós voltamos com a continuação do nosso estudo. Que Deus te abençoe.